Você sabe que o Arthur Morgan é forte, mas quase ninguém mediu o quanto. Então eu testei a velocidade, força, resistência e letalidade dele e a conclusão foi absurda. O jogo não conta isso, mas ele mostra muito o quão perigoso o Arthur é com uma arma na mão. A gente sabe desde o começo que ele é um dos melhores guerreiros da gangue, mas eu vou te trazer dados concretos sobre a letalidade desse homem. Começando com uma das missões secundárias mais legais, que é a dos pistoleiros lendários. Esse conceito de foras da lei que viraram lendas não nasceu em Red Dead, porque na vida real também existem figuras exatamente assim. No jogo dá pra encontrar 3 livros sobre o pistoleiro lendário mais famoso do Velho Oeste, o Otis Miller. E como o revólver dele também existe, quer dizer que ele foi uma pessoa real. Um fora da lei tão notório que virou uma lenda e inspirou contos e romances sobre ele. E os outros pistoleiros lendários também estão nesse mesmo patamar. O Emmett Granger era tão perigoso que o governo dos Estados Unidos teve que emitir um perdão federal para ele. O Billy Midnight tem uma técnica avançada de saque. O Flaco Hernandez ficou procurado em 8 estados diferentes. E só para comparar, em Red Dead 2 existem só 5. E o Jim Boy Calloway foi ex-xerife antes de virar pistoleiro, era o canhoto mais rápido do Oeste no auge e já eliminou 14 homens em uma briga em Lelsey Hollow. Além de também ser o NPC com o saque mais rápido para duelos no jogo inteiro. Enfim, já tá claro que esses caras todos são fora da curva, verdadeiras lendas vivas. E sabe o que todos eles têm em comum? Todos encontraram o fim pelas mãos de Arthur Morgan. Eles são o equivalente narrativo em Red Dead Redemption a criminosos como Wild Bill Hickok, White Earp, Doc Holliday e Jesse James. E o Arthur eliminou todos eles de forma justa, como se fosse só mais um desafio normal de uma missão secundária. Esse homem varreu as maiores lendas do Oeste como se não fossem nada. Tudo isso enquanto caçava e enfrentava os Pinkertons e as outras gangues. Mas é claro que o Arthur não é letal só para duelos, muito pelo contrário. A coisa fica mais absurda quando você vê os números que eu mesmo testei. Só que antes dos cálculos, vai aí uma curiosidade. Depois da missão Bem-aventurados os Mansos, em que a gente liberta o rato desgraçado do Micah, sabia que o Arthur não fica procurado em Strawberry depois? É diferente de quando a gente termina a missão As Ovelhas e os Cabritos lá em Valentine, porque depois fica uma recompensa na cabeça do Arthur naquela região. Sabe o porquê disso? Porque durante a missão, absolutamente todas as forças policiais de Strawberry são mortas. A população ficou em lockdown durante o tiroteio, então literalmente qualquer um que tenha visto o rosto do Arthur foi morto. E isso vai ficar mais assustador agora. Porque o Arthur não atirou sozinho nessa missão, tinha o Micah também. Mas a IA dos aliados e inimigos funciona de modo ao Arthur eliminar realmente mais inimigos nos tiroteios. Então se liga na investigação que eu fiz. A Wiki de Red Dead 2 contabiliza mais ou menos a quantidade de inimigos que tem em cada missão. É claro que isso pode variar, só que essas estimativas aí são bem corretas. Então eu testei por conta própria as 3 missões com mais inimigos do jogo pra ver em uma gameplay média, que não extrai todo o potencial do Morgan inclusive, quantos abates ele faz. E o resultado foi que, na missão Meu Último Garoto, que tem 105 inimigos, o Arthur eliminou 52. E o resto foi dividido entre os 18 aliados, que são a gangue inteira e mais 10 indígenas waypires. E além disso, quanto menor o número de aliados, mais eliminações o Arthur tem. Porque na missão O Filho do Rei, o Arthur elimina 40 dos 53 inimigos. E os outros são divididos entre 6 aliados. A média do Arthur, então, é de 60% dos abates. Lembrando que eu tô falando da minha gameplay completamente média. Então é claro que a IA não vai o tempo todo trabalhar para ele eliminar só 60%. Porque com jogadores melhores, ele pode eliminar 70, 80 ou até ultrapassar isso. E mesmo com menos aliados ajudando ou sozinho, ele ainda consegue dar conta de todos os inimigos mesmo sem eles. E no fim do vídeo, vou falar de um outro recurso que pro Arthur especificamente não importa nem um pouco, que são os Olhos da Morte. Se ficou curioso, assiste até o final. Mas enfim, só com isso já dá pra entender muito bem que o Arthur é um pistoleiro extremamente eficaz e fora da curva. Mas não para por aí, porque na minha investigação eu descobri outra coisa absurda sobre a biologia dele. Investigando a força dele, eu comecei a ver quais são as cargas mais pesadas que o Arthur consegue carregar. A maior delas são os cervos, e o maior de todos é o cervo lendário. Para comparação, um cervo de cauda branca pode chegar até mais ou menos 140 quilos na vida real. Então, com o que a gente tem na vida real, é até conservador estimar que o maior cervo do jogo tem mais ou menos 120 quilos. E o Arthur consegue erguer o equivalente a isso da vida real em um ombro, equilibrar e estabilizar para andar, correr, atirar e tudo mais.
É claro que a mecânica do jogo impede ele de cansar carregando carga, mas só de ele conseguir fazer tanta coisa com isso nas costas já é loucura. Isso porque ele pode carregar armas, munição e várias outras coisas. Agora, pra corrida, eu testei em ambientes diferentes e consegui os mesmos resultados. O Arthur consegue manter uma velocidade de explosão máxima até o ícone da estamina dele ficar vermelho. Assim, um Arthur com estamina máxima sustenta até 266 passos antes de desacelerar. A média é de 220 passos por minuto. Além disso, a velocidade de corrida estimada pela comunidade com mods é de mais ou menos 16,7 km por hora. E com todos esses dados em mãos, a gente conclui que o Arthur consegue manter um pace de 3,35 durante 1 minuto e 12 segundos. Para referência, o pace de um corredor competitivo fica entre 3 e 4. Ou seja, o Arthur consegue sustentar por mais de 1 minuto o ritmo de um corredor competitivo, carregando 2 pistolas, 2 armas longas, munição, faca, roupas pesadas e de bota, sem nada ergonômico, sem treino de corrida e sendo um bandido pobre e mal nutrido. Outro feito de força impressionante, dessa vez em combate, é a luta contra o Tommy no começo do capítulo 2. Tem muito debate sobre isso, mas a altura do Arthur fica por volta de 1,80, pesando mais ou menos 85 kg, com peso perfeito. Já o Tommy tem por volta de 1,95, pesando 150 kg. Quem luta sabe o quão absurda é a ideia de vencer um cara 15 centímetros mais alto e que pesa quase o dobro de você. Mas ainda assim, o Arthur conseguiu arrebentar ele numa briga. Isso porque o Bill disse pro Arthur parar de brincar com o Tommy no meio da luta. Então no combate, esse cara também é uma máquina. E outra coisa maluca é a resistência dele. Porque depois de o Arthur ser capturado pelos O'Driscolls na missão Bem-aventurados os Pacificadores, ele é desmaiado com uma coronhada, pisoteado, é baleado no ombro a queima-roupa, toma corte e ainda é espancado depois de ficar várias horas pendurado de cabeça para baixo. Mas mesmo assim, ele ainda consegue tirar a bala do ombro e cauterizar o ferimento sem gritar, e mesmo depois de tudo, com o ombro baleado e recém-cauterizado, ele tem força para quebrar o pescoço de um dos guardas e eliminar outros 4 na cabana antes de cavalgar até o acampamento. O Colm O'Driscoll estava lá, e ele sempre anda com a guarda particular, que é a elite da gangue. Então mesmo com os melhores pistoleiros dos O'Driscolls guardando ele, o Arthur conseguiu escapar mesmo com tantos ferimentos. Aqui o Morgan mostra pra gente que ele tem proezas físicas que nenhum atleta de elite conseguiria ter. Uma fisiologia realmente absurda, sem precisar de uma arma de fogo. E não para por aí, porque mesmo sem ter uma arma de fogo em mãos, ele ainda tem feitos que conseguem ser fora da curva. Um arco e flecha rudimentar é tudo que o Arthur precisa para caçar 13 animais lendários. E aqui entram vários feitos impressionantes que qualquer caçador da atualidade invejaria. Porque pensa, para caçar cada um desses animais, o Arthur precisa investigar a região deles, e aí com base em pedaços de pele, fezes, pegadas e carcaças de presas, ele consegue rastrear com precisão onde cada um deles está. Para fazer isso na vida real, precisa ter uma experiência absurda com cada animal rastreado, porque cada um tem os seus hábitos, horários e instintos diferentes. Eles são lendários porque têm a fama de serem indivíduos fora da curva da espécie, e eles também são reconhecidos pela comunidade de caça do jogo, tanto que esse mapa que mostra a posição deles é desenhado por uma pessoa que existe no mundo de Red Dead e conhece cada um deles. Os abates lendários mais notórios da lista são o alce, o apite, bisão e javali. Todos eles são perigosos e absurdamente grandes. Só que a genialidade de caça do Arthur brilha quando a gente olha para ele com a lente dos grandes caçadores da vida real. O caçador de predadores mais conhecido que existe é o Edward James Corbett, ou Jim Corbett. Ele caçou vários felinos ao longo da vida, mas o que deixou esse caçador famoso de verdade foi que ele não só atirava em qualquer gato miado, porque os alvos dele eram devoradores de pessoas. Os principais alvos do Jim Corbett foram a tigresa de Chambawat, que devorou mais de 200 pessoas, e o leopardo de Panar, que devorou mais de 400. Eles eram indivíduos perigosos que sabiam lidar com humanos, mas o Jim rastreou, emboscou e eliminou vários deles. O Arthur também consegue caçar vários predadores ao longo do jogo, mas eu vou chamar a atenção para 4 deles, porque todos os carnívoros que o Arthur elimina possuem sim uma fama dentro do jogo e até nomes. O lobo lendário se chama Otar, e não é raro ver ele atacando outros animais enquanto você rastreia esse bichão. O urso lendário se chama Barate, e o armadilheiro reconhece a pele dele quando você vai vender. A pantera lendária se chama Diguaro, e ela vive numa região habitada por humanos, o que implica que ela também é uma devoradora de homens conhecida. E por fim, o jacaré lendário, que se chama Lacartos. Tem vários relatos da população de Lagras, dizendo que ele realmente é um devorador de pessoas também.
Eu não vou comparar aqui o número de abates ou a periculosidade dos predadores que o Arthur ou o Jim Corbett enfrentaram, mas não dá pra negar que esses são feitos de caça realmente impressionantes, tanto pela variedade de alvos, quanto por eles serem devoradores de homens, e também pelo Arthur fazer tudo isso casualmente. O único felino lendário que o Arthur nunca conseguiria derrotar é esse meliante aqui, não é? E olha a letra. Sem ajuda, sem necessitar de armas modernas e sem fazer grandes planos também. Ele consegue aniquilar a elite da megafauna norte-americana em 2 dias e ainda sair dizendo God damn waste of time. Com todos esses feitos, a gente começa a chegar a uma conclusão. A periculosidade que nenhum fora da lei ou pistoleiro consegue chegar perto de ter, um corpo que se equipara e até supera atletas de elite, e habilidades de sobrevivência, manuseio de armas e caça que especialistas ao longo da história invejariam. E tudo isso reunido em um homem que viveu em uma época de extrema escassez. O Arthur nunca teve acesso a treinamento especializado ou descanso ideais para conseguir essas façanhas, já que desde a adolescência ele é o pilar de força da gangue Vanderland. O executor não tem tempo de dormir bem, e o exercício dele é na base da experiência prática de combate pela vida e caça por sobrevivência. Além de que o Arthur que a gente vê capaz de fazer tudo isso, biologicamente tá nos anos finais do seu auge, porque em Red Dead 2 ele tem 36 anos. Então apesar de talvez a resistência aeróbica dele estar no melhor ponto nesse período, outras coisas como a força física e reflexos já não estavam no seu ponto máximo, já que o auge dessas características acontece por volta dos 24 a 28 anos nos homens. Outro detalhe é que a nutrição do Arthur também sempre foi abaixo do ideal. Ele é um bandido que passa sufoco para sustentar a gangue, sem luxos e sem uma rotina que permita uma alimentação de qualidade. E agora entra aqui uma teoria minha, então ou seja, não precisa levar ao pé da letra. Mas a má nutrição pode ter nerfado ainda mais o Arthur. Lembrando da história dele, a mãe do Arthur faleceu quando ele era muito jovem e o pai foi morto quando ele tinha 11 anos. Em um diálogo com o Charles na missão dos Búfalos, ele disse que a família dele funcionava à base de uísque e ele também disse que o pai se foi tarde. Dos 11 aos 14 anos, ele foi um bandido morando nas ruas até entrar pra gangue. É impossível imaginar que um garoto de uma família pobre e desestruturada do século XIX tenha uma nutrição minimamente decente. E nessa fase até os 14, comer mal pode limitar o crescimento, o teto da potência muscular e até funções neurológicas, como os reflexos. Então se o Arthur tivesse acesso a descanso e alimentação decentes, ele seria ainda mais absurdo do que nós vimos no jogo. Mas mesmo com tantas desvantagens, ele continua sendo facilmente o guerreiro mais habilidoso e perigoso de todo o Oeste nesse período. E agora entra um ponto que, pelo menos pra mim, ficou muito claro depois de ter estudado todos esses feitos do Arthur, que é o Dead Eyes. À primeira vista, isso parece um poder sobrenatural para dar vantagem pro Arthur nos combates e nas caças, já que ele desacelera o tempo e deixa o jogador pensar com mais calma e analisar para tomar as melhores decisões. Mas agora, com todas essas proezas que o Arthur tem fora do uso dos Olhos da Morte, fica na cara que ele não precisa de um olho divino que para o tempo. Na verdade, parece que o Arthur simplesmente não tem nenhum poder sobrenatural. O que o jogador vê quando usa o Dead Eyes é muito mais uma forma de representar a percepção, pensamento e precisão do Arthur durante o combate do que realmente um olho mágico que só ele e o John têm. Um homem que consegue ser tão letal com uma arma igual o Arthur simplesmente não precisa de um superpoder. Então tudo que ele faz dentro dos Olhos da Morte é simplesmente a capacidade real dele o tempo todo. Ou seja, o Dead Eyes não é um recurso para aumentar o desempenho do Arthur. Ele existe para você conseguir acompanhar a performance que um ser humano como ele consegue executar normalmente. O tempo não precisa ficar mais lento para ele, precisa ficar mais lento pra gente. E é por isso que o Arthur Morgan é uma anomalia, porque nem tentando com todas as condições favoráveis, dá para replicar as capacidades que a natureza concedeu a ele em meio à escassez. E se você chegou até aqui, faz o padrão, deixa o like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta também o que você quer ver nos próximos. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo, porque Red Dead é o meu jogo favorito e eu gostaria muito de poder trazer mais conteúdo sobre esse jogo pra cá. Mas é claro que pra isso eu preciso muito do seu apoio. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considera virar um membro. A gente tem vários benefícios e eu tenho certeza que você vai gostar muito de todos eles. Experimenta também clicar em algum vídeo que tá aparecendo aqui do lado, porque você pode gostar bastante do conteúdo dele também. Então a gente se vê daqui a alguns segundos. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!